Olá! Vamos falar de um julgado que está no informativo 833 do STJ. Fala sobre direito civil e o tema mais específico é o tal do Credit Scoring, o banco de dados que está lá na Lei 12.414 de 2011. Como fica a questão do tratamento de dados, a abertura do cadastro sem consentimento da pessoa, precisa ter uma comunicação prévia antes. Se disponibilizar sem ter uma comunicação prévia, vai gerar um dano moral presumido? Existe aqui uma responsabilidade objetiva? Como fica? Bom, o destaque já deixa claro para nós o seguinte: olha, o gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros consulentes o acesso aos dados do cadastrado, que somente poderiam ser compartilhados entre bancos de dados, deve responder objetivamente pelos danos morais causados. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é essa afirmação aqui. Gestor de bancos de dados pode, sem consentimento prévio do cadastrado, disponibilizar informações de adimplemento de pessoa natural e pessoa jurídica. O gestor de bancos de dados, com a finalidade de proteção do crédito, pode realizar o tratamento de dados pessoais não sensíveis e abrir cadastro com informações de adimplemento de pessoas naturais e jurídicas, sem o consentimento prévio do cadastrado, observado as regras que estão contidas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e também na Lei do Cadastro Positivo, certo? Só que ele vem fazendo uma ressalva. Todavia, o gestor de banco de dados, regido pela Lei 12.414, somente pode disponibilizar a terceiros consulentes duas coisas: o score de crédito, que é a pontuação de crédito, sendo desnecessário o consentimento prévio para isso, e também pode disponibilizar o histórico de crédito, aqui mediante prévia autorização específica do cadastrado, certo? E continua ele, olha, por outro lado, informações cadastrais e de adimplemento, elas somente podem ser compartilhadas com outros bancos de dados. Isso é o que? É a observância do artigo 4º, inciso 3 da Lei 12.414. Então ele diz aqui, olha, por outro lado, em observância ao inciso 3, artigo 4º da Lei 12.414, as informações cadastrais e de adimplemento armazenadas somente podem ser compartilhadas com outros bancos de dados que são geridos por instituições devidamente autorizadas para tanto na forma da lei e do regulamento. Então, olha só, se um terceiro consulente tem interesse em obter as informações cadastrais, ele deve primeiro obter o prévio e expresso consentimento do titular. Então é o que ele diz aqui, olha. Portanto, se um terceiro consulente tem interesse em obter as informações cadastrais do cadastrado, ainda que sejam dados pessoais não sensíveis, deve ele obter o prévio expresso consentimento do titular, com base na autonomia da vontade, pois não há autorização legal para que o gestor de banco de dados disponibilize tais dados aos consulentes. E aí como que fica a questão da abertura do cadastro? Em relação à abertura do cadastro pelo gestor de banco de dados, embora não seja exigido o consentimento prévio, é necessária a comunicação ao cadastrado, inclusive quanto aos demais agentes de tratamento, podendo exigir o cancelamento do seu cadastro a qualquer momento, nos termos do artigo 4º, inciso 1 e parágrafo 4º da Lei 12.414, certo? E aqui ele vem falando da inobservância dos deveres associados ao tratamento, dentre os quais se inclui o dever de informar. Isso, toda essa necessidade de observação desses deveres de tratamento faz nascer uma pretensão de indenização e também uma pretensão de fazer cessar imediatamente
a ofensa de direito à personalidade. Vamos deixar isso aqui mais claro. Olha, ele diz o seguinte: a inobservância dos deveres associados ao tratamento, que inclui a coleta, o armazenamento e a transferência a terceiros. A inobservância dos deveres associados ao tratamento dos dados do titular, dentre os quais se inclui o dever de informar, faz nascer, para este, a pretensão de indenização pelos danos causados e de fazer cessar imediatamente a ofensa aos direitos da personalidade. E, por fim, a disponibilização indevida de dados pessoais gera dano moral presumido, ou seja, in re ipsa, aquele que independe de prova do prejuízo. A disponibilização indevida de dados pessoais pelos bancos de dados para terceiros caracteriza dano moral presumido ao cadastrado titular dos dados, diante, sobretudo, da forte sensação de insegurança por ele experimentada. Então, em conclusão, o gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros consulentes o acesso aos dados do cadastrado, que somente poderiam ser compartilhados entre bancos de dados, como as informações cadastrais, deve responder objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado, em observância aos artigos 16 da Lei 12.414 e artigos 42 e 43, inciso 2, da Lei Geral de Proteção de Dados. Pessoal, esse foi o resumo aqui do informativo do julgado, Espero que tenha ficado claro. Fizemos aqui uma leitura mais pormenorizada. Vejo vocês, então, num próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus.